Olá, eu sou o pastor André Buchweitz-Klammer, sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na cidade de Macapá, no estado do Amapá. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo com base no texto de Gênesis 46, onde nós vamos proceder da seguinte maneira. Nós vamos ler um texto comentando os versículos e assim no final nós encerramos com um momento de oração. Que Deus abençoe e possamos juntos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Você é nosso convidado a permanecer conosco. Peço que você, com muito carinho, pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. É um texto extremamente importante, pois ele faz um divisor de águas. A saída de Jacó da terra de Canaã para o Egito. E lá depois nós vamos conhecer mais adiante o decorrer do crescimento, do surgimento de uma grande nação por meio das bênçãos e as promessas de Deus se realizando junto ao seu povo em terra estrangeira. O texto começa dizendo assim, lembrando que será lido na nova tradução da linguagem de hoje. Jacó partiu com tudo o que tinha e foi até Berseba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, o seu pai. Berseba é uma região extremamente importante, também faz um link, porque também Abraão, o seu avô, já tinha ido, inclusive, nos é registrado um texto bíblico de Gênesis 21, que Abraão plantou uma árvore e ali também adorou a Deus em Berseba. Também nos é mostrado que mais tarde fica registrado que Isaque, o pai de Jacó, também esteve em Berseba adorando a Deus. É um local em que os antepassados de Abraão já tinham estado realizado cerimônias públicas de culto de adoração a Deus. Mostra que o mesmo Deus de Jacó, que o está conduzindo, é o mesmo Deus que conduziu o seu pai Isaque, é o mesmo Deus que conduziu Abraão, o seu avô. O versículo 2 de Gênesis nos é dito assim: Naquela noite, Deus falou com ele numa visão e o chamou assim: Jacó, Jacó. Estou aqui, respondeu ele. É interessante nós observarmos que essa conversa, ela sela essa aliança que Deus também havia feito a Abraão quando Deus fala com ele, dando-lhe promessas de que a partir dele uma grande nação seria feita. E agora, Deus fala com Jacó, mostrando que ele continua sendo aquele Deus zeloso, misericordioso, que cuidou dos seus antepassados. Ele diz no versículo 3 até o versículo 4, Deus disse: Eu sou Deus, o Deus do seu pai, não tenha medo de ir para o Egito, pois ali eu farei com que os seus descendentes se tornem uma grande nação. Eu irei para o Egito com você e trarei os seus descendentes de volta para esta terra. E quando você morrer, José estará ao seu lado. Uma promessa também para um homem idoso chamado Jacó, de que ele ainda veria o seu filho que há muito tempo não o via mais. Um filho esse que aproximadamente no mínimo uns 23 anos estava distante dos olhos do pai, que abruptamente havia sido informado pelos irmãos que tinham vendido, Os irmãos de José o venderam e passaram a notícia que um animal feroz provavelmente o havia morto e entregaram as roupas, as vestes de José envoltas em sangue para Jacó. Isso com certeza trouxe dor, tristeza, e agora então Deus promete para Jacó que nos seus últimos dias de vida ele teria sim a oportunidade de reencontrar o seu filho e ainda estaria próximo desse filho quando chegaria o dia da sua morte. Que promessa maravilhosa para um pai que havia chorado
a perda de um filho tão amado que era José. O versículo 5 nos diz assim: Então Jacó partiu de Berseba nas carretas que o rei do Egito havia mandado. Os filhos de Jacó levaram o pai, as esposas deles e os seus filhos pequenos. Jacó e todos os seus foram para o Egito, levando o seu gado e todas as coisas que haviam conseguido em Canaã. Jacó levou consigo todos os seus descendentes, isto é, filhos e filhas, netos e netas. Todo o povo de Israel estava unido, e essa união foi necessária para que se formasse uma grande nação. E esse povo unido foi conduzido pelo patriarca, que havia sido informado de que no Egito o seu filho estava. E para lá, então Deus o promete abençoar, levar e lá formar uma grande nação. Jacó não deixa ninguém para trás. Os leva todos com ele, a fim de que juntos possam continuar unidos e fortes como uma família. Mais tarde nós temos essa informação a respeito dessa união, dessa força que a família tem, por meio das palavras do Salmo 128, que diz e promete para um povo, para um pai de família, dizendo: Feliz aquele que teme o Senhor, teme a Deus o Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em sua casa, sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Deus revela o seu cuidado também à família de Jacó, assim como ele cuida das nossas famílias nos nossos dias hoje. Vejamos quem então foi para o Egito. Todos são contados, todos são lembrados, a descendência de Jacó vai toda para o Egito e é declarado aqui nesse texto. Os israelitas foram para o Egito, isto é, Jacó e os seus descendentes, são os seguintes: Ruben, o filho mais velho de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, Palmo, Esrom e Carme. Simeão e os seus filhos, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul. Aqui cabe lembrar que Saul não é o rei, aquele que foi o primeiro rei dos israelitas, né, do povo de Israel, mas é um dos descendentes de Jacó que foi para o Egito, que era filho de uma mulher de Canaã, no caso se referindo a Saul. Levi e os seus filhos, Gerson, Coate, Merari. Judá e os seus filhos, Selá, Pérez e Zera. Os outros dois filhos, Er e Onã, haviam morrido em Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom, Amul, Isacar, e os seus filhos, Tolá, Puá, Jazube, Zimrom, Zebulon, e os seus filhos, Ered, Elon e Jael. Esses foram os filhos de Leia, que Leia deu a Jacó na Mesopotâmia, além da sua filha Dina. Os descendentes de Jacó e Leia eram 33. Gade e os seus filhos, Zifião, Ag, Suni, Esbom, Eri, Arode, Areli, Azer, e os seus filhos, Imna, Isva, Isvi, Berias e a irmã deles, que se chamava Zera. Os filhos de Berias eram Eber, Malquiel. Esses 16 foram os descendentes de Jacó, e Zilpa,
a escrava que Labão deu à sua filha Leia. Raquel, mulher de Jacó, que tinha dado 2 filhos, isto é, José e Benjamim. Os filhos de José foram Asenate, os filhos de José com Asenate foram Manassés e Efraim, que nasceram no Egito. Asenate era filha de Potífera, sacerdote da cidade de Heliópolis. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Arde. Esses 14 foram descendentes de Jacó e Raquel. Dan e o seu filho Uzim, Naftali e os seus filhos Jazeel, Guni, Jezer, Zilén. Esses 7 foram os descendentes de Jacó e Bila, a escrava que Labão deu à sua filha Raquel. Ao todo foram para o Egito 76 descendentes diretos de Jacó, sem contar as mulheres dos seus filhos. Os 2 filhos de José nasceram no Egito, assim foi 70 o total de pessoas da família de Jacó que foram para o Egito. Aí você vai dizer assim, pastor, mas por que tantos nomes? Por que é importante ter as descendências, as genealogias? Por que é importante nós aprendermos neste capítulo de Gênesis 46 a respeito de quantas pessoas, filho de quem, fulano, beltrano, que foram para o Egito? Cabe nós lembrarmos que, a partir desta genealogia, nós vamos compreender que Jesus Cristo mais tarde é citado lá como a genealogia de Jesus, como sendo aquele que é descendente das promessas de Deus a partir de Abraão. Dependendo da maneira que é contada, nos é dito que Jesus é descendente, passou pela família de Abraão, Isaac e Jacó, e no decorrer das famílias descendentes de Jacó. E é importante também nós observarmos que Deus não se esquece dos descendentes, dos nossos descendentes. Tanto é que nós aprendemos na conclusão dos mandamentos que Deus visita a iniquidade dos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e temem, obedecem aos seus mandamentos. Isso cabe lembrar um cuidado que nós também devemos ter com a nossa família, não nos deixando longe da palavra de Deus. É bem verdade quando nós lemos nomes que não são comuns, não são tão conhecidos para nós, muitas vezes nos causa estranheza do tipo, por que a Bíblia gasta uma página inteira, ou mais, dependendo lá em números, nós vamos ler as genealogias, por que a Bíblia gasta tanto tempo? E aí nós podemos perceber nitidamente o cuidado que Deus tem de não deixar ninguém para trás. Todos são importantes. Nós somos importantes. Estamos contados no livro da vida do nosso Senhor e Redentor. Isso nos mostra o cuidado que o bondoso Deus tem reservado para todo o seu povo. Nos mostra o cuidado que Deus reserva sobre os seus. Também é importante nós observarmos neste conjunto que aqui começa uma etapa decisiva na história do povo de Deus. Jacó e todos os seus descendentes que vão para o Egito, onde eles haveriam então lá de se prosperar e formar uma grande nação. E Deus promete que estará com eles e levará o seu povo de volta para Canaã. Assim como a contagem foi feita na partida, esta mesma contagem é feita na volta, para que ninguém fique como escravo no Egito, como nós vamos ver no decorrer dos nossos estudos.
E quando chegam ao Egito, esse povo que vai migrando então para um outro país, agora eles ficam morando em Gozém, região essa que é própria para os criadores de ovelhas, como eram os pais, né, a família de Jacó, os pais de José, que já era governador do Egito, e ele então recebe a incumbência de receber o seu pai, que manda um mensageiro, manda ajudar à frente, assume a liderança então para conduzir essa comitiva e levar a família de Jacó em segurança para o Egito. Afinal de contas, era importante que essa família fosse anunciada para o rei do Egito. Imagina, é como se chegasse alguém em nosso país, um grupo, e do nada ninguém soubesse da onde haviam vindo essas pessoas e para onde elas iriam. De repente são pessoas que estão querendo roubar coisas nossas. Então, para que isso não aconteça, é preciso que exista essa comunicação. Hoje em dia, esse processo de migração normalmente é feito mais nitidamente por meio dos consulados e assim por diante, que recebe as pessoas pelas fronteiras, que tem os postos fronteiriços. Lá, naquele contexto, Jacó chegando, ele envia um mensageiro dizendo: olha, avisa José que nós já estamos aqui, que ele venha nos receber, que ele venha nos dar a carta de recepção a fim de que nós possamos residir aqui neste país. Vejamos então a partir do versículo 28 até o versículo 30, o que nos diz. Jacó mandou que Judá fosse na frente para pedir a José que viesse encontrá-los em Gozém. Quando eles chegaram, José mandou aprontar o seu carro e foi para Gozém, a fim de encontrar-se com o pai. Quando se encontraram, José o abraçou e chorou abraçado com ele por muito tempo. É importante nós observarmos, já havia dito, mas recapitulando, fazia aproximadamente no mínimo uns 23 anos que José não via mais o seu pai. E esse não ver o seu pai, ele com certeza gerou um misto de sentimentos de saudade, e o pai então sente-se feliz ao ponto de desejar a morte, ou seja, posso morrer, eu tenho toda a felicidade do mundo. Trouxe comigo, tenho na minha volta os meus filhos, os meus netos, as minhas netas, enfim, toda a minha família está comigo. Agora encontrei aquele filho que estava distante, estava perdido, que eu achei que não vivia mais. Meu coração está em paz. Não é assim muitas vezes conosco, quando nós estamos realizados neste mundo? Sentimos aquele desejo: Deus, para mim, eu já vi tudo que eu precisava ver. Mais adiante, quando lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, aquele homem chamado Simeão, quando ele tem a oportunidade de pegar o menino Jesus nos braços, e ele ansiava ter essa oportunidade, quando ele pega nos braços, eleva aos céus e diz assim: agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste, e já podes deixar este teu servo partir em paz. Pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos. Uma luz para mostrar em teu caminho a todos os que são judeus e para dar glória a todos que não são judeus e para dar glória ao teu povo de Israel. Fazendo esse comparativo, pois a alegria de Simeão, porque ele tinha visto, estava completa a sua vida, não precisava esperar mais nada. Algo muito similar nós podemos identificar aqui, quando Jacó vê o seu filho e ele se sente realizado neste mundo. Não precisa mais esperar por ninguém. Agora ele tem tudo quanto ele precisa para ter paz e morrer em paz. Afinal de contas, viveu uma vida abençoada por Deus em meio às dificuldades, mas ele tem todos à sua volta e se sente feliz por isso.
Versículo 31 a 34 diz assim: Depois José disse aos irmãos, à família do pai: Eu vou falar com o rei do Egito e vou lhe dar a notícia de que os meus irmãos e os parentes do meu pai, que moravam em Canaã, vieram ficar comigo. Vou dizer ao rei que vocês são criadores de ovelha e cabras e cuidam de gado. Direi que trouxeram as suas ovelhas, o gado e tudo o que tem. Quando o rei lhes perguntar qual é a profissão de vocês, digam que a vida inteira vocês têm sido criadores de ovelhas, como foram seus antepassados. Assim vocês poderão ficar morando na região de Gozém, pois os egípcios detestam pastores de ovelhas. E aqui então José dá algumas recomendações, ele conhece o país, tanto é que ele é governador, ele conhece a estrutura, ele tem uma preocupação muito salutar, que também os seus familiares, os filhos de Jacó, não venham a se misturarem e acabarem perdendo as esperanças nas promessas de Deus. Ele, que também tem sido fiel, mesmo estando em terra distante, conhecendo essa realidade, está preocupado para que seu pai, seus irmãos e seus familiares não venham a se misturarem com os egípcios, que têm muitos deuses que adoram, que têm uma vida bem diferente daqueles que têm as promessas do Deus de Jacó. E aí então ele conversa com seu pai, sua família, diz, olha, dando-lhes recomendações claras do tipo, se vocês forem consultados, digam que vocês são criadores de ovelhas. Alguns comentaristas vão dizer que os egípcios têm uma regra criada de que os criadores de ovelhas não poderiam nem mesmo entrar nos templos a fim de poder também adorar. E que também eram desprezíveis, pois normalmente eram pessoas pobres, miseráveis, e não eram considerados valorizados na sociedade egípcia. Outros comentaristas vão dizer que o fato de dizer que eram criadores de ovelhas, então seriam respeitados, pois alguns consideravam pessoas muito importantes. Então há essa divergência. Mas provavelmente a recomendação é óbvia de que José dá essa recomendação aos seus familiares para que esses sejam preservados e não venham a perder a sua identidade de fé. Meus amados irmãos, seriam esses comentários e nós vamos no próximo estudo dar sequência ao estudo de Gênesis e agora quero convidar você para juntos nós orarmos dizendo: Senhor Deus Todo-Poderoso e amado Pai, Tu levaste o Teu servo Jacó e toda a sua família para o Egito, uma terra estrangeira, uma terra distante daquilo que eles conheciam. Te pedimos também ao Senhor Jesus que nós que estamos longe do nosso lar, que é a vida eterna, sejamos nós preservados assim como preservaste a família de Jacó que foi para essa terra no Egito. Cuida de nós, ó Senhor Jesus, enquanto estamos errantes, peregrinando neste mundo, a fim de que não percamos a fé que Tu nos concedeste por meio de Cristo Jesus. Assim nós oramos ao Senhor Jesus, em Ti nós esperamos e confiamos. Amém. Que Deus abençoe e até o próximo estudo. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.